O grito estridente rasgou o ar perfumado e climatizado da Imperium Joias, a joalheria mais exclusiva e esnobe da Avenida Paulista, fazendo com que taças de champanhe tremessem nas mãos de clientes milionários. "Tira as mãos desse colar agora, sua ratazana suja!" berrou Vanessa, uma socialite conhecida tanto por sua fortuna quanto por seu temperamento vil, enquanto empurrava violentamente uma jovem de roupas simples para longe da vitrine central. A jovem, Clara, cambaleou para trás, quase derrubando um expositor de cristal. Ela não estava tentando roubar. Ela apenas havia estendido a mão, hipnotizada, em direção ao Lágrima do Oceano, um colar de safiras e diamantes avaliado em 10 milhões de reais que acabara de ser colocado em exposição. O silêncio que se seguiu ao grito de Vanessa foi absoluto. Seguranças de terno preto correram. O gerente suava frio, e todos os olhares de desprezo se voltaram para Clara, que usava um casaco de lã puído e tênis gastos. Vanessa limpou o local onde a mão de Clara havia pairado no ar, como se o simples gesto da garota tivesse contaminado o ouro com bactérias de pobreza. "Gerente, como vocês deixam esse tipo de gente entrar aqui? Ela ia roubar. Eu vi a cobiça nos olhos dela", acusou Vanessa, apontando um dedo manicurado para o rosto de Clara. "Chamem a polícia. Eu quero essa vagabunda presa antes que ela toque em mais alguma coisa." O gerente, Sr. Almir, correu para atender aos caprichos de sua melhor cliente, agarrando Clara pelo braço com força desnecessária. Mas Clara não chorou. Ela não pediu desculpas. Ela ergueu os olhos, que brilhavam não com cobiça, mas com uma fúria contida e um conhecimento profundo, e disse uma frase que fez o sangue de Vanessa gelar. "Eu não ia roubar, senhora. Eu ia apenas destravar o mecanismo de segurança que o seu avô esqueceu de mencionar quando roubou esta peça da minha família há 50 anos. A Imperium Joias não era apenas uma loja. Era um santuário para a elite, um lugar onde o valor de uma pessoa era medido pelos quilates que ela podia comprar. Clara sabia que entrar ali, vestida daquela forma, era como entrar na cova dos leões usando um bife cru pendurado no pescoço. Mas ela não tinha escolha. Durante anos, ela rastreou o paradeiro daquela joia lendária, a única prova que poderia limpar o nome de seu avô, um ourives genial que morreu na prisão, acusado injustamente de um roubo que não cometeu. O destino, com seu senso de humor cruel, colocou a joia no pescoço da neta do verdadeiro ladrão. Vanessa achava que estava protegendo uma herança. Ela não fazia ideia de que estava exibindo a prova de um crime brutal. A tensão na loja era palpável. De um lado, a arrogância do dinheiro novo. Do outro, a dignidade da verdade antiga. O que estava prestes a acontecer não seria apenas uma disputa por um colar, mas o desmoronamento de uma mentira que sustentava uma das famílias mais poderosas do país. Esta história vai levar você por um labirinto de segredos, traições e uma vingança servida fria, brilhando como diamante. Vamos descobrir como uma simples técnica de ourivesaria pode desmascarar décadas de fraude. Mas antes de vermos Clara provar o impossível diante de uma multidão hostil, eu quero saber quem está comigo nesta busca pela verdade. Por favor, escreva nos comentários o nome da sua cidade ou estado. É incrível ver nossa comunidade crescendo em cada canto do Brasil e do mundo, sempre do lado da justiça. Agora, respire fundo, porque Clara está prestes a fazer um movimento com as mãos que vai calar a boca de Vanessa para sempre. "Solte-me", disse Clara com uma voz baixa e firme, puxando o braço do aperto do gerente. "Se você chamar a polícia, Sr. Almir, certifique-se de que eles tragam um perito em joias antigas e um mandado de busca para o cofre pessoal da família da dona Vanessa." O gerente riu, nervoso, olhando para Vanessa em busca de aprovação. "Você está delirando, garota. Saia daqui ou será arrastada. O Lágrima do Oceano tem procedência certificada.
pertence à família da senhora Vanessa há 3 gerações. Vanessa, recuperada do choque inicial, soltou uma gargalhada cruel. Você ouviu, sua lunática? Meu avô comprou essa joia em um leilão na Europa. Você é apenas uma golpista patética inventando histórias para tentar extorquir dinheiro. Seguranças, joguem-na na calçada. E se ela resistir, quebrem os dedos dela para que ela nunca mais pense em tocar no que é meu. Os 2 seguranças avançaram, mas Clara foi mais rápida. Num movimento que denotava anos de prática manual, ela não recuou, mas avançou em direção ao colar que estava sobre o balcão de veludo, onde Vanessa o havia depositado para ser polido. "Não toquem em mim!" gritou Clara, com uma autoridade que fez os homens hesitarem por um milésimo de segundo. Se essa joia é realmente sua, Vanessa, então você sabe como abrir o medalhão secreto que fica atrás da safira central, certo? O compartimento onde o verdadeiro criador escondia a marca registrada? Vanessa franziu a testa. Medalhão? Isso é uma peça sólida, não tem compartimento nenhum. Você está inventando coisas. Clara sorriu, um sorriso triste e perigoso. É isso que prova que você é uma fraude. O criador desta peça, meu avô, era conhecido por fazer joias impossíveis, mecanismos invisíveis a olho nu. Antes que alguém pudesse impedi-la, Clara pegou uma pinça fina de metal que estava na bandeja do joalheiro da loja, que assistia a tudo de boca aberta, e a inseriu em um ponto minúsculo, imperceptível, na lateral da grande safira azul. "Não!" gritou Vanessa, tentando avançar. "Ela vai riscar a pedra!" Mas não houve risco. Houve um clique, um som suave, mecânico, de engrenagens microscópicas se movendo. A grande safira central deslizou para o lado com uma suavidade líquida, revelando não ouro maciço, mas uma cavidade oca. A loja inteira prendeu a respiração. O gerente, Sr. Almir, aproximou-se, os olhos arregalados. Dentro da cavidade, protegido por um vidro fino, não havia uma marca de grife ou um número de série. Havia um pequeno pedaço de papel amarelado, dobrado milimetricamente. Clara largou a pinça e olhou para Vanessa, que estava pálida como um fantasma. "Pode ler, senhor." "Almir", disse Clara, "leia em voz alta para que todos saibam quem realmente é o dono desta joia." O gerente, com as mãos trêmulas, usou uma pinça para retirar o papel e desdobrá-lo. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir o ar-condicionado zumbindo. "Diz", começou o gerente, a voz falhando, "diz para minha amada esposa Helena, no dia do nascimento da nossa filha, que esta lágrima seja a única tristeza que você conheça. Assinado Arthur Silva, 1974. Vanessa cambaleou para trás, apoiando-se no balcão para não cair. "Arthur Silva", sussurrou um cliente idoso no fundo da loja. "O ourives que foi preso por roubar a própria oficina. Diziam que ele era louco." Clara virou-se para a multidão. "Arthur Silva não era louco. Ele era meu avô. E ele foi preso porque o avô desta mulher." Ela apontou para Vanessa. "O homem que encomendou a peça acusou-o de roubo para não pagar pelo trabalho e ficar com a joia de graça. Meu avô morreu na cadeia, jurando que a prova de sua inocência estava dentro da própria peça." Vanessa recuperou a compostura, o instinto de predadora voltando à tona. Ela agarrou o colar do balcão, fechando o mecanismo com um estalo. "Isso é um truque de mágica barato. Ela plantou esse papel agora. Essa garota é uma ilusionista. Prendam-na. Eu exijo que a prendam agora." "Eu não plantei nada", disse Clara calmamente. "O papel tem 50 anos. A datação por carbono vai provar. E tem mais uma coisa, Vanessa. O mecanismo que eu ativei, ele tem uma segunda função. Uma função de segurança que meu avô instalou caso a joia fosse roubada." "Que função?" perguntou o gerente assustado. Clara olhou para o colar nas mãos de Vanessa. "Quando a safira é deslocada sem a chave magnética correta, que só eu tenho, um pequeno frasco de tinta indelével de segurança é rompido dentro da estrutura.
Nesse exato momento, uma mancha de tinta azul escura, quase preta, começou a vazar pelas frestas do colar, manchando as mãos perfeitamente cuidadas de Vanessa e escorrendo para seu vestido de alta costura branco. Vanessa gritou, largando a joia, olhando para suas mãos manchadas como se fossem sangue. "A tinta não sai, Vanessa", disse Clara, cruzando os braços. "Você foi marcada. E agora a polícia está a caminho, mas não para me prender." As sirenes começaram a soar na rua. Mas Vanessa não estava olhando para a porta. Ela estava olhando para o gerente com um olhar de desespero assassino. "Ligue para o meu pai", sibilou ela. "Agora, diga a ele que o segredo de 74 vazou e tragam o ácido." Clara franziu a testa. "Ácido? Para limpar a joia?" Não. O olhar de Vanessa não era de quem queria limpar uma joia. Era de quem queria apagar uma testemunha. O som das sirenes da polícia aproximando-se da Avenida Paulista deveria ter sido o som da salvação para Clara. Mas dentro da Imperium Joias, o barulho foi abafado pelo ruído mecânico e pesado das portas de segurança de aço descendo sobre a vitrine e a entrada principal. Vanessa, com as mãos manchadas de tinta azul escura e os olhos injetados de pânico e fúria, havia acionado o protocolo de bloqueio, um sistema projetado para prender assaltantes, mas que agora servia para manter a verdade presa lá dentro e a justiça do lado de fora. Os clientes trancados na loja começaram a gritar, amontoados nos cantos, enquanto a iluminação mudava para um vermelho de emergência. O gerente, Sr. Almir, tremia, olhando para o colar que Vanessa apertava contra o peito manchado, manuseando-o como se fosse uma granada ativa. "Senhora Vanessa, o que a senhora está fazendo? A polícia está na porta. Temos que abrir", implorou ele. Vanessa girou sobre os calcanhares, a tinta escorrendo pelos braços como veneno. "Ninguém abre essa porta até que eu diga. Almir, leve essa garota para a oficina nos fundos, agora! E traga o ácido fluorídrico, o concentrado." Clara sentiu um nó no estômago. Ela sabia o que o ácido fluorídrico fazia. Era usado por ourives para dissolver impurezas em metais, mas em alta concentração dissolvia vidro, cerâmica e papel. Vanessa não queria limpar a joia. Ela queria mergulhar o colar inteiro no ácido para desintegrar o bilhete escondido de 1974. "Você não pode fazer isso", gritou Clara, tentando correr para a porta blindada, mas foi interceptada por 2 seguranças que, obedecendo à folha de pagamento e não à lei, agarraram-na pelos braços. "Isso é obstrução de justiça, destruição de provas", debateu-se Clara. Vanessa caminhou até ela, o rosto a centímetros do de Clara. "Justiça? Você acha que está num tribunal, sua ratazana? Você está no meu mundo, e no meu mundo provas desaparecem. Levem-na para os fundos. Quero que ela assista enquanto eu derreto o legado do avôzinho dela." Arrastada pelos corredores de veludo até a oficina fria e cheia de ferramentas nos fundos da loja, Clara lutava com todas as forças. Mas os homens eram brutais. Jogaram-na em uma cadeira de metal e amarraram seus pulsos com braçadeiras de plástico usadas para prender etiquetas de preço. Vanessa entrou logo em seguida, carregando o colar Lágrima do Oceano, seguida pelo Sr. Almir, que trazia um recipiente de vidro grosso contendo um líquido fumegante e transparente. O cheiro químico acre preencheu a sala pequena, fazendo os olhos de Clara arderem. "Ponha na bancada, Almir", ordenou Vanessa. O gerente obedeceu, as mãos tremendo tanto que o líquido oscilou perigosamente. "Vanessa, por favor, isso é loucura. O bilhete diz que seu avô roubou. Se destruirmos, estaremos confirmando o crime", sussurrou Almir. Vanessa deu um tapa no rosto do gerente, um som estalado que ecoou na sala. "Meu avô não roubou, seu imbecil. Ele conquistou. E meu pai manteve esse império limpando a sujeira que gente invejosa como essa garota tenta jogar em nós. Agora, saia da frente." Vanessa pegou uma pinça longa de titânio e ergueu o colar. A safira central brilhava sob a luz fluorescente da oficina. O compartimento secreto ainda aberto, expondo o papel amarelado.
Uma pena, disse Vanessa, olhando para a joia. Vou ter que substituir a pedra e o ouro vai precisar ser refundido. Mas é um preço pequeno para manter a reputação da família intacta. Ela começou a baixar o colar em direção ao tanque de ácido. Espere! Gritou Clara desesperada. O bilhete não é a única coisa. Há microgravuras no interior do fecho. Meu avô escreveu o nome dele em código binário usando laser, algo que nem existia comercialmente na época. Se você derreter o papel, a perícia ainda vai encontrar o metal gravado. Vanessa parou a pinça no ar. Ela olhou para Clara, depois para o colar. A dúvida cruzou seus olhos. Clara estava blefando? Ou o velho ourives era realmente genial a ponto de prever tudo isso? Binário, zombou Vanessa. Em 1974, ele era um visionário, disse Clara, ganhando tempo, enquanto ouvia as batidas surdas de marretas na porta de aço da frente. A polícia estava tentando entrar. Ele criou ligas metálicas que a NASA só patenteou anos depois. Se você destruir essa peça, estará destruindo uma tecnologia que vale mais do que a sua vida inteira, Vanessa. E quando os analisarem a borra de metal derretido, vão encontrar os isótopos que ele usava para marcar as peças. Você não pode apagar a ciência com ácido. Vanessa hesitou. A ganância lutava com o medo. Se a peça valesse mais do que os 10 milhões, se houvesse segredos tecnológicos ali, destruí-la seria um desperdício. Mas o risco do bilhete era imediato. Você está mentindo, decidiu Vanessa, os olhos estreitando-se. Você só quer ganhar tempo. Ela moveu a mão novamente para soltar a joia no ácido. Nesse instante, um estrondo ensurdecedor sacudiu a loja. A porta de aço da entrada principal cedeu. Gritos de "Polícia! Mãos ao alto!" invadiram o ambiente vindos do saguão. Vanessa assustou-se e a pinça escorregou de sua mão suada de tinta. O colar caiu, mas não caiu no ácido. Caiu no chão de concreto, quicando para longe debaixo da bancada de trabalho. "Droga!" gritou Vanessa, agachando-se para pegá-lo. "Peguem a joia, agora!" ordenou ela aos seguranças. Mas os homens de preto, ouvindo a polícia invadir o corredor dos fundos, levantaram as mãos, desistindo da lealdade comprada diante da possibilidade de prisão. A porta da oficina foi aberta com um chute. Homens armados com coletes táticos da Polícia Civil entraram, armas apontadas para todos. "Ninguém se mexe! Afastem-se do ácido!" gritou o líder da operação, um homem alto de cabelos grisalhos e expressão severa. Clara soltou um suspiro de alívio tão profundo que suas costelas doeram. "Graças a Deus", sussurrou ela. "Policial, ela tentou destruir a prova. O colar está debaixo da mesa. O bilhete dentro dele prova que foi roubado da minha família." Vanessa levantou-se lentamente, erguendo as mãos manchadas de tinta azul. Mas, para surpresa de Clara, ela não estava com medo. Um sorriso lento e venenoso curvou os lábios da socialite. Ela olhou para o líder da operação policial e disse, com uma voz doce e chorosa: "Tio Roberto, graças a Deus você chegou. Essa maníaca, ela invadiu a loja, jogou tinta em mim e tentou me obrigar a beber ácido se eu não desse o colar para ela. Olha o que ela fez comigo." Clara congelou. "Tio Roberto?" O delegado baixou a arma. Ele olhou para Vanessa, sua sobrinha, talvez não de sangue, mas de influência, e depois para Clara, amarrada na cadeira. Ele não ordenou que soltassem Clara. Ele fez um sinal para seus agentes. "Recuperem a joia e coloquem em um saco de evidências e levem a agressora daqui." "O quê?" gritou Clara, enquanto um policial a desamarrava rudemente e a algemava com metal frio. "Vocês não estão ouvindo? O bilhete! Leiam o bilhete! Ela é a criminosa!" O delegado caminhou até a bancada. Um agente recuperou o colar do chão e entregou a ele. O delegado olhou para o compartimento aberto. Ele viu o papel amarelado. Clara prendeu a respiração, rezando para que a integridade da lei prevalecesse. O delegado leu o bilhete em silêncio. Depois,
Olhou para Clara com olhos frios e inexpressivos. Com um movimento rápido, o delegado fechou o compartimento da joia, escondendo o papel novamente, e colocou o colar no bolso do próprio colete sem usar o saco de evidências. Não há bilhete nenhum aqui, disse o delegado em voz alta, para que todos ouvissem. Apenas uma joia danificada por uma vândala. Ele se virou para Vanessa. Sinto muito pelo transtorno, querida. Seu pai já está a caminho para supervisionar o inquérito. Clara sentiu o mundo girar. A polícia não estava lá para salvá-la. A polícia era o braço armado da família de Vanessa. Enquanto era arrastada para fora da oficina, passando por Vanessa, que agora limpava as mãos com um lenço úmido, Clara ouviu o sussurro da vilã em seu ouvido. Eu te disse, Ratazana, no meu mundo, a verdade é o que nós pagamos para que seja. Agora você vai conhecer o verdadeiro segredo de 74. Meu avô não matou o seu avô na cadeia. Ele o manteve vivo em um porão por 20 anos fazendo joias como escravo. E adivinha para onde você vai agora? O carro da polícia não seguia para a delegacia central. Clara, algemada no banco de trás, observava pela grade de metal, enquanto a viatura desviava para uma estrada secundária de terra que levava às antigas propriedades industriais da família de Vanessa, na periferia da cidade. O delegado Roberto dirigia em silêncio, enquanto o agente no banco do passageiro digitava mensagens, provavelmente confirmando a entrega. O terror de Clara era palpável, mas sua mente de ourives, treinada para resolver problemas complexos com paciência, recusava-se a desligar. Ela sabia que a força bruta não funcionaria contra armas e distintivos. Ela precisava de precisão. Ela olhou para o bolso do colete do delegado, onde ele guardara o colar. O lágrima do oceano não era apenas uma joia, era uma máquina em miniatura. E Vanessa, na sua arrogância, e o delegado, na sua ignorância, esqueceram-se da segunda parte do mecanismo de segurança que Clara mencionara na loja. A tinta não era apenas para manchar. A tinta continha um rastreador passivo de isótopos radioativos de baixa frequência, usado para localizar cargas valiosas roubadas. E Clara não estava sozinha nessa busca. Vocês estão cometendo um erro, disse Clara, a voz calma cortando o silêncio tenso do carro. Meu avô não era apenas um escravo ourives. Ele era um gênio que planejava a fuga dele a cada peça que criava para vocês. Vocês acham que ele morreu de velhice no cativeiro? Ele morreu porque sabotou a própria cela e ele deixou instruções. O delegado riu, olhando pelo retrovisor. Calha a boca, garota. Seu avô era um velho patético e você vai fazer companhia aos ossos dele. Mas o riso do delegado morreu quando o painel do carro começou a piscar e o motor falhou subitamente. O veículo engasgou e parou no meio da estrada deserta. O que é isso? Pane elétrica? Praguejou o delegado batendo no volante. Não, respondeu Clara. É o bloqueador de sinal que meu amigo ativou quando o rastreador do colar parou de se mover. Antes que os policiais pudessem sacar as armas, uma luz forte, vinda de um drone que pairava silenciosamente acima do carro, cegou-os. O drone não estava sozinho. 2 veículos pretos fecharam a estrada, frente e trás. Não eram bandidos, eram vans de imprensa e uma equipe tática da Corregedoria da Polícia, liderada por ninguém menos que o Promotor-Geral de Justiça, um homem conhecido por caçar policiais corruptos. O amigo de Clara, um hacker que monitorava o sinal da joia desde que ela entrou na loja, havia transmitido tudo ao vivo para a nuvem. A conversa na oficina, a ameaça de Vanessa, a cumplicidade do delegado. O mundo inteiro ouviu o delegado dizer que não havia bilhete. Saiam do carro com as mãos para cima. A voz amplificada do promotor ecoou na noite. O delegado Roberto, pálido e suando frio, olhou para o colar em seu bolso como se fosse uma cobra venenosa. Ele sabia que tinha sido pego em flagrante. Ele abriu a porta e se rendeu, jogando a joia no chão de terra. Clara foi libertada pelas autoridades reais, mas a noite não tinha acabado.
A verdadeira vilã ainda estava solta, provavelmente comemorando sua vitória com champanhe. Clara pegou o colar do chão, limpou a poeira e olhou para o promotor. Ainda não terminamos. Vanessa está na mansão e ela tem um porão para explicar. A invasão à mansão da família de Vanessa foi transmitida em rede nacional. A polícia, agora sob o comando do promotor e com mandados irrefutáveis, arrombou os portões dourados. Vanessa, que estava na sala de estar brindando com o pai, um homem idoso e arrogante, derrubou a taça de cristal ao ver Clara entrar pela porta da frente, não como prisioneira, mas ladeada pela lei. "O que significa isso? Invasão de propriedade?" gritou o pai de Vanessa. "Delegado Roberto vai ouvir sobre isso." O delegado Roberto já está cantando como um passarinho na sala de interrogatório, disse Clara, caminhando até eles. Ela segurava o colar, lágrima do oceano. "E ele nos contou onde fica a entrada para o ateliê subterrâneo." A cor foi drenada do rosto de Vanessa. Ela tentou correr para a porta dos fundos, mas foi interceptada por agentes federais. "Vocês não têm provas. É a palavra de um policial corrupto contra a minha", gritou ela, debatendo-se. "Temos mais do que a palavra dele", disse Clara. Ela apertou um terceiro ponto secreto na joia, na parte de trás do fecho. O colar se abriu completamente, revelando não um bilhete, mas um microfilme minúsculo enrolado dentro da estrutura oca de ouro. "Meu avô não escreveu apenas um bilhete de amor, Vanessa. Durante os 20 anos em que vocês o mantiveram preso, ele gravou cada nome, cada transação ilegal, cada suborno que sua família pagou, usando as lentes de aumento que vocês deram a ele para trabalhar. Este colar é o livro-caixa dos crimes da sua família." Clara entregou o microfilme ao promotor. "Aqui estão as provas de lavagem de dinheiro, tráfico de pedras preciosas e cárcere privado." O pai de Vanessa desabou no sofá, tendo um ataque de pânico. Vanessa, vendo seu mundo de privilégios desmoronar, olhou para Clara com um ódio puro e destilado. "Você é uma praga, uma ninguém. Eu devia ter te dissolvido no ácido eu mesma." "Talvez", disse Clara, aproximando-se da ex-socialite algemada. "Mas você cometeu o erro de julgar o valor das coisas pela aparência. Você olhou para mim e viu uma roupa velha. Olhou para o colar e viu dinheiro. Você nunca se preocupou em olhar o que estava por dentro." As buscas na mansão confirmaram o horror. No subsolo, atrás de uma parede falsa na adega, a polícia encontrou a oficina, uma cela equipada com bancadas de ourivesaria. Estava vazia agora, mas as marcas nas paredes, as datas riscadas e as ferramentas gastas contavam a história de um homem genial que foi explorado até a morte. Encontraram também restos mortais enterrados no jardim, que o teste de DNA confirmou serem do avô de Clara. Ele nunca fugiu. Ele morreu trabalhando, mas garantiu que sua última obra-prima fosse a chave para a liberdade de sua neta e a destruição de seus algozes. Meses depois, a Imperium Joias não existia mais. O prédio foi confiscado e transformado em um centro cultural e escola de ourivesaria para jovens de baixa renda, batizado de Instituto Arthur Silva. Clara, agora reconhecida como a legítima herdeira das criações do avô e de uma indenização milionária paga com os bens apreendidos da família de Vanessa, estava no palco da inauguração. Ela usava um vestido simples, mas elegante, e no pescoço o lágrima do oceano, agora limpo de tinta e restaurado. Vanessa e seu pai foram condenados a penas que somavam mais de 100 anos. O escândalo destruiu não apenas a liberdade deles, mas a reputação de todos que os apoiavam. Na prisão, Vanessa trabalhava na lavanderia. Suas mãos, antes manicuradas, agora estavam ásperas e manchadas de sabão barato. Uma ironia que não passou despercebida por Clara. Ao final do discurso, um jovem estudante aproximou-se de Clara, olhando para o colar com admiração. "É verdade que ele tem mais segredos, Dona Clara. Dizem que o mecanismo ainda tem uma trava que ninguém descobriu." Clara sorriu, tocando a safira fria. "Talvez."
Meu avô sempre dizia que a verdadeira beleza de uma joia não é o brilho, mas a história que ela guarda. E algumas histórias são feitas para serem descobertas apenas na hora certa. Ela olhou para o céu através da claraboia do instituto e piscou. A justiça tardou 50 anos, mas brilhou mais forte que qualquer diamante. E Clara sabia que onde quer que estivesse, o velho ourives estava finalmente descansando, sabendo que sua neta tinha as mãos firmes o suficiente para segurar o peso da verdade.